Palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. Começamos na quarta-feira de cinzas, com aquele dia de jejum e abstinência de carne. E iremos continuar nesses 40 dias, fazendo penitência, nos unindo a nosso Senhor penitente. Ele fez penitência também. Pois bem, iniciamos o tempo da Quaresma e já esperamos este Evangelho. Sabemos que todos os anos, mesmo que seja ano A, ano B ou ano C, como é o caso deste ano litúrgico, nós iremos ouvir o Evangelho que relata a tentação de Jesus no deserto. No ano A, segundo Mateus, no ano B, segundo Marcos, no ano C, segundo Lucas. Mas é sempre o Evangelho da tentação. E nós poderíamos perguntar, por que este Evangelho, por que a igreja reserva, escolhe, seleciona, elege este Evangelho para todo o primeiro domingo da Quaresma? Meus irmãos,
Por dois motivos. Isto é, porque no tempo da quaresma, nós seremos tentados. Porque no tempo da quaresma, isto é, aquelas tentações que frequentemente nos visitam, se tornarão mais acirradas, mais firmes. Então, a igreja seleciona para nos lembrar de que nós seremos tentados e também porque as tentações a que nosso Senhor se deixou, se submeteu, elas revelam a situação da nossa alma, porque são um resumo das tentações que nos acometem, das provações que nos tentam constantemente. A igreja seleciona, escolhe este evangelho que mostra então Jesus que se deixa tentar. Mas uma outra pergunta vem imediatamente. Mas padre, por que Jesus se deixou tentar? Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O diabo, em comparação a Cristo, é um floco de neve no sol de meio-dia de Cuiabá. Não é nada. É a realidade mais desprezível. É um grão de areia. Mas por que Jesus se deixou tentar? Porque Jesus, meus irmãos, quer nos dar o exemplo de como vencer o diabo. E quer mostrar para nós quais são as nossas doenças espirituais. Porque quando Jesus se deixa tentar, Jesus revela quais são as nossas fraquezas. E nós poderíamos também nos perguntar, por que o diabo tentou Jesus? Ele sabia que ia perder. Mas ele não é sábio. Ele é inteligente, mas sábio ele não é. E ele não resistiu à tentação de tentar o Filho de Deus. Mesmo sabendo que o resultado seria fracassado. Pois bem, então meus irmãos, Santo Agostinho, ele diz, o Senhor poderia impedir o demônio de se aproximar dele, mas se não fosse tentado, não te daria o exemplo de como vencer a tentação. Então Jesus, por caridade, ele entra no deserto para se deixar tentar, para nos mostrar como vencer o diabo e assim nós podermos alcançar a salvação. Pois bem, então meus irmãos, nós vimos aqui que Jesus entra, diz aqui no Evangelho, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, tinha acabado de ser batizado, e no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. E ele entra para, por caridade a nós, se deixar tentar, para rezar e fazer penitência. Percebe que Jesus, no deserto, ele realiza as 3 obras quaresmais: caridade, oração e penitência. E nós precisamos também fazer caridade, oração e penitência. Porque Jesus fez para mostrar, para nos dar o exemplo de que nós precisamos fazer. Nós não podemos, meus santos, entrar nesta quaresma e viver a quaresma como estávamos vivendo o tempo comum. Nós precisamos entrar na quaresma e viver a quaresma de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais generosa, mais unidos a nosso Senhor. E se nós nos unirmos a nosso Senhor, nós iremos praticar a caridade, nós iremos fazer mais oração e nós iremos fazer penitência, porque Jesus entrou no deserto para isso realizar. Pois bem, então, as tentações a que Jesus se submete, que ele permite que o diabo lhe apresente, revelam quais são as tentações, quais são os nossos pontos fracos. No versículo 9, vou começar
da última para a primeira, porque eu quero enfatizar a primeira. Na terceira tentação, no versículo 9, Jesus mostra que existe no nosso coração uma tentação de querer obrigar Deus. Foi assim que o diabo tentou Jesus. Versículo 9. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E ainda mais, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então o diabo tenta Jesus para que ele obrigue Deus a agir na vida dele. E Jesus diz: a Escritura afirma: não tentarás o Senhor teu Deus. Não são poucas, meus santos, as vezes que nós forçamos Deus. Nós queremos que Deus haja na nossa vida segundo a nossa vontade, segundo a nossa cabeça. E nós começamos: Senhor, eu rezo, eu procuro fazer a tua vontade. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. E o Senhor não faz nada, Senhor. Isto é, nós tentamos a Deus. E nós precisamos, meus santos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é fácil, né, meus santos? Não é fácil. Você não tentar Deus, não querer obrigar Deus a fazer a sua vontade. Seja feita a vossa vontade. Não a minha, Senhor. Não a minha, mas a vossa vontade. Eu não sou Deus, Senhor. Eu não sei o que é melhor para mim, Senhor. Mas vós sabeis. Seja feita a vossa vontade. Vamos lá, meus santos, no tempo da quaresma, vamos então nos exercitar a abraçar a vontade de Deus na nossa vida, principalmente aquelas que não nos são compreensíveis e não nos são agradáveis. Porque é fácil, né? Abraçar a vontade de Deus quando ela vem ao encontro da nossa. Mas quando ela vem de encontro à nossa, quando ela é contrária à nossa, quando ela nos é desagradável, ali nós manifestamos a nossa fé, dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, não a nós, mas não a minha, mas a vossa. Não a minha vontade, mas a vossa vontade. Jesus, eu confio em vós. Vamos lá. No tempo da quaresma nós iremos nos exercitar nessa confiança amorosa em nosso Senhor. A segunda tentação, versículo 5, o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. E Jesus diz, a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. O diabo tenta Jesus, propondo a Ele uma felicidade, uma realização à sua maneira. Isto é, se você se prostrar diante de mim, você será rei. E não foi para isso que Jesus veio? Jesus veio ao mundo para ser rei. E o diabo disse: você vai ser rei. Eu te darei todos os reinos, mas seja rei segundo a minha lógica, e não segundo a lógica do seu pai. Seja feliz, realizado, seja dono do mundo inteiro, mas entrando na minha lógica, não nessa lógica do seu pai, de sofrer, se perder, ser flagelado, morrer na cruz, só depois ressuscitar. Meus santos, não é essa também a nossa tentação? Isto é, não poucas vezes nós queremos, porque sem sombra de dúvidas, eu vou arriscar, mas assim, eu vou
arriscar, mas com muita certeza de que eu vou acertar. Eu tenho certeza de que todo mundo aqui quer fazer a vontade de Deus. Isto é, quer ser religioso, quer fazer coisas boas, quer ser feliz. Ninguém aqui quer ser feliz fazendo desgraças. Mas será que todos aqui estão dispostos a fazer a vontade de Deus, segundo Deus, isto é, a obedecer a Deus naquilo que Deus nos propõe, ou obedecer ao Deus que você tem na sua cabeça? Que todos nós temos um pré-conceito de Deus em nós, e achamos que a vontade de Deus consista nisso e naquilo. E aí queremos ser felizes, fazendo as coisas certas à nossa maneira. Mas será que nós estamos dispostos a buscar a felicidade à maneira de Deus? Isto é, Senhor, eu não só quero fazer coisas boas, mas eu quero fazer aquelas coisas boas queridas por Ti. Eu não só quero ser um homem bom, uma mulher boa, mas eu quero ser aquele homem que Tu queres que eu seja, aquela mulher que Tu queres que eu seja. Quantas vezes eu já repeti aqui, né, falando a vocês, geralmente no dia de aniversário de ordenação sacerdotal, e eu digo, rezem para que eu seja o padre que Jesus quer que eu seja. E eu digo isso, por exemplo, aos seminaristas, né? Digo, olha, não adianta apenas ser padre, mas você precisa ser aquele padre que Jesus quer que você seja. Porque ser padre por ser padre não leva ninguém ao céu. Mas ser aquele padre sonhado por Cristo é outra coisa. Então você se casou, você acredita que foi da vontade de Deus você se casar com aquela mulher, você se casar com aquele homem. Ok, mas você tem sido aquele marido que Deus quer que você seja para a sua esposa? Você tem sido aquela esposa que Deus quer que você seja para o seu marido? Percebe? Isto é, querer servir a Deus como Deus quer ser servido. O diabo não propôs a Jesus que ele não servisse a Deus. O diabo propôs a Jesus que ele servisse a Deus à maneira dele. O diabo não disse, você não será rei deste mundo. Você não vai ser dono deste mundo. Missão para a qual ele veio. Mas disse, você vai ser rei desse mundo à minha maneira. Meus irmãos, sirvamos a Deus como Deus quer ser servido. Façamos a vontade de Deus e não as vontades boas que pensamos ter na nossa cabeça e no nosso coração. E para isso, meus santos, precisamos rezar para que Deus coloque docilidade no nosso coração e nós nos prostremos diante da vontade de Deus e a beijemos. Está escrito, só a Deus adorarás e diante dele te prostrarás. É esta uma outra meta para a qual nós devemos tender, que devemos querer atingir durante esta quaresma. Por quê? Porque se você olhar direitinho para o seu coração, você vai ver que não poucas vezes você quer fazer as coisas à sua maneira, do seu jeito. Você quer ser católico, mas à sua maneira. Você quer fazer as coisas certas, mas aquelas coisas certas que você escolheu fazer. Não aquelas que Deus tem apresentado a você. Então, saiamos do pedestal. Desçamos, dobremos-nos diante de Deus e digamos, Senhor, a vossa vontade é sempre a melhor. E durante estes 40 dias, nós iremos combater esta vontade que se rebela, que se degladia, que luta contra a vontade de Deus. São Paulo mesmo diz, né, que o homem velho e o homem novo é Cristo. O homem velho somos nós guiados pelas nossas mazelas, feridas, vícios, pecados. O homem velho e o homem novo estão numa luta constante dentro de nós.
E é por isso que é importante rezar e rezar mais. Que quando você reza, você vê com mais clareza a vontade de Deus e vê com mais clareza as vontades rebeldes presentes no seu coração. Mas se você não reza, você pensa até que é um bom cristão, um bom católico, quando na verdade é um capeta e não um bom católico. Mas não reza, não se enxerga, não tem contato real consigo mesmo. Se você não faz penitência, você até pode ver as suas mazelas, mas como você não exercitou os seus músculos espirituais nas penitências, eles não estão fortes o suficiente para combater o homem velho que habita em você. Mas quando você faz penitência, você se exercita naquelas penitências escolhidas para que esteja forte o suficiente para combater aquelas provações ou aquelas tentações que visitarem a sua vida. Mas porque você combate, você se exercita. Mas se você nunca faz penitência, você é sempre guiado pelas suas vontades carnais. E quando você faz caridade, por amor a nosso Senhor, quando você faz algo bom, generoso, quando você ajuda as pessoas, por amor a nosso Senhor, não porque você quer ser visto, não porque você quer ser elogiado, mas porque você quer agradar nosso Senhor, porque você quer ter um coração semelhante ao dele, você vai se tornando cada vez mais predisposto a receber maiores graças para odiar os seus pecados, maiores graças para combater o homem velho que existe em você, maiores luzes para que você veja como é má a vontade, como são más as propostas do mundo e como são boas e belas as vontades de Deus, mesmo quando vem pregada numa cruz. Mas é bom, é digno de ser abraçado, carregado com amor, beijado, porque é a vontade de Deus. E quando você está na caridade de Deus, quando você, por amor a Deus, você se deixa guiar pela caridade, você, mesmo quando passa por tribulações, por dificuldades, você sente o consolo de Deus. Como é que diz aqui a antífona do Salmo de hoje, tão bonito, né? Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Quando você está na caridade, você sofre e você ama. E você ama mais porque sofre. Percebe? Normalmente ninguém quer sofrer. Mas quando o sofrimento vem, como você está na caridade de Deus, aquele sofrimento se torna um trampolim para você mergulhar mais profundamente em Deus. Mas quando você está fora da caridade, está longe da oração, não faz penitência, fora da caridade, o sofrimento vem e destrói você, acaba com você, revolta o seu coração, faz com que você odeie Deus. Então precisamos, meus santos, nós somos homens e mulheres marcados pelo pecado original e precisamos entrar no deserto desta quaresma e fazer oração, penitência e caridade para que nós, um dia, para que nós progridamos na nossa configuração a Cristo e um dia possamos estar com Ele por toda a eternidade. Senão, seremos arrastados pelos nossos vícios, pelos nossos pecados, pelo nosso homem velho e nos tornaremos a cada dia uma versão pior de nós mesmos, assemelhando-nos cada vez mais com o diabo e afastando-nos cada vez mais de nosso Senhor. Tempo da quaresma é tempo de nós nos assemelharmos mais a nosso Senhor. Precisamos terminar esses 40 dias de modo que quando cantarmos o aleluia, nós percebamos com o coração cheio de gratidão, eu estou mais parecido com o meu Senhor. Eu estou mais parecido com o amado da minha alma. Pois bem, falei a respeito da terceira tentação, de forçar Deus a fazer a minha vontade. Eu falei da segunda tentação,
de querer fazer as coisas segundo a minha cabeça, de querer servir a Deus à minha maneira, e não servir Deus como Deus quer ser servido por mim. E a primeira tentação, que de alguma maneira é a mais ampla e que não poucas vezes se torna ocasião para muitos pecados. Diz aqui que, versículo 3, o diabo disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus naquele deserto, causticante durante o dia e frio durante a noite. Que o deserto do Oriente Médio é assim, muito quente durante o dia e frio durante a noite. Então Jesus, depois daqueles 40 dias e 40 noites, jejuando, passando fome, sofrendo sede, seu corpo sofrendo, diz que ele sentiu fome. E vem o diabo e diz: rapaz, para que sofrer? Você pode transformar a pedra em pão? Que lógica é essa de querer servir a Deus sofrendo? Você acha que Deus quer que você sofra por Ele mesmo? Precisa não, rapaz. Você é o filho de Deus, não é? Transforma a pedra em pão. E seja feliz, rapaz. Você nasceu para ser feliz. Não são poucas as vezes que nós ouvimos isso na nossa vida, né? Você nasceu para ser feliz. Você está aí sofrendo. Você acha que Deus quer que você viva sofrendo desse jeito? E geralmente isso vem em contraposição o quê? Logo, peque e seja feliz. Logo, afaste-se da vontade de Deus e seja feliz. Porque Deus quer a sua felicidade. Sim, meus santos, Deus quer a nossa felicidade. Mas a felicidade eterna. E se para que nós alcancemos a felicidade eterna, for necessário sacrificar a felicidade aqui neste mundo, nós precisamos estar dispostos. Porque que vale a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder a felicidade que verdadeiramente importa? Não foi isso que nosso Senhor disse? Ele não disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E o resto, se for conveniente a sua salvação, lhe será dado. Não foi isso que os mártires viveram? Os mártires estavam dispostos a sacrificar os seus corpos, mas não perder a salvação eterna. A abraçar todo tipo de sofrimento, mas não perder o céu. Nós precisamos, meus santos, é a primazia do céu, é a primazia da graça, é a primazia da salvação. Mas nós invertemos a lógica. Nós fizemos a primazia do pão, e por pão aqui compreendamos aquilo que nos dá uma satisfação imediata neste mundo. E eu não estou falando de pecado não, tá? Eu não estou falando de pecado. Muitas vezes você coloca em primeiro lugar coisas boas, mas que não são o bem por excelência. E aí você vive em função daquelas coisas deste mundo em detrimento, colocando em segundo lugar o céu, a graça, a salvação. E não foi isso que o nosso divino mestre nos ensinou. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E aí os católicos estão buscando em primeiro lugar o reino na terra. Ter saúde, trabalhar, progredir. Nada disso é mal, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando aqui que é pecado, tá? Não trabalhar, ser preguiçoso, não cuidar do próprio corpo, é pecado contra o 5º mandamento. Não matarás. Todos nós devemos trabalhar, cuidar da nossa saúde, procurar ter uma vida tranquila, confortável. Não há nenhum problema, muito pelo contrário. Seria pecado se você, por ódio ao corpo, você não fizesse isso. Mas o problema é quando você inverte a ordem. Essas coisas passageiras se tornam as primeiras. O reino dos céus, se der tempo. Mas não foi o contrário que Jesus disse? Ele não disse lá em João
capítulo 6, versículo 27, batalhai pelo alimento que não passa. Labutai, pelejai pelo alimento que não se perde. Por quê? Porque as riquezas do mundo, a traça corrói e a ferrugem destrói. A primazia, o Papa Bento XVI, quando se refere a essa primeira tentação, ele diz que Jesus, ele nos cura, mostrando-nos a primazia da alma. Quem está em primeiro lugar é a alma. Isto é a minha salvação eterna. Meus santos, quando você para isso, quando você analisa isso, e você começa então a pensar, na minha vida, vamos lá, todos nós, na minha vida, o que tem a primazia? Eu vou falar de coisas lícitas e boas, tá? Mas o que tem a primazia, isto é o meu trabalho, são os meus estudos, é a minha saúde, ou quem tem a primazia é a vontade de Deus, o céu, a minha salvação. Eu creio de verdade, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entenda, se você colocar em primeiro lugar a vontade de Deus, se você colocar em primeiro lugar as realidades sobrenaturais, as coisas criadas tomarão o seu lugar devido. Não tenha dúvida, se você colocar em primeiro lugar o reino dos céus, você não vai desprezar aquilo que você percebe que é vontade de Deus. Isso é, você é casado, você vai trabalhar para sustentar a sua família. E você vai procurar trabalhar bastante para dar uma vida confortável à sua família. Se você buscar o reino dos céus em primeiro lugar, você não vai desprezar a sua família de jeito nenhum. Você não vai procurar destruir o seu corpo, dormindo pouco, desnecessariamente, enchendo a cara, destruindo a sua saúde, comendo comidas erradas. Não, porque você quer ser um bom pai de família, você quer levar os seus filhos para o céu, você quer cumprir a missão que Deus lhe confiou. Porque você está de olho no reino dos céus. E você vai dar às coisas, cada uma, o seu valor devido. Mas quando a ordem se inverte, você idolatra as coisas, nelas se perde e se esquece do céu. Quantas vezes nós vemos as pessoas que se aplicam com tanto empenho, não é? Com tanta determinação de causar admiração a Teresa d'Ávila, as coisas deste mundo, mas se esqueceram das coisas do céu. Eu já ouvi há um tempo, uma reportagem, assim, quando eu vejo um atleta de verdade, isso me admira. E eu via um atleta, eu não sei nem qual é o nome desse esporte, é uma lancha, amarrada uma prancha, e ele vai segurando aquele cordão, a lancha puxando. Olha aqui, eu estou até fazendo a performance. E ele ia fazendo várias performances. E ele dizia que às vezes ele passava 12 horas no mar, treinando. O treino total parava, às vezes comia, voltava a treinar. E é admirável. Você vê a dedicação daquele atleta. 12 horas ali treinando. Uma coisa é um lazer, você vai passear e passa uma horinha ali brincando no banana boat. Outra coisa é treino todos os dias. Aquilo é trabalho. E ele se dedicava porque ele queria aprender uma performance diferente para ganhar uma medalha. E é admirável. Isso é digno de admiração. Mas a pergunta é, meu irmão, esta determinação em ser grande em algo neste mundo, está presente no seu coração também para as coisas de Deus? Ou você, que é tão magnânimo nas coisas passageiras, é medíocre para as coisas eternas? Aquela atleta, Daiane dos Santos,
Tem até um salto com o nome dela. Ela deu uma entrevista uma vez dizendo que ela não sabia o que era dormir sem dor. Que as suas articulações estavam todas comprometidas, aqueles saltos admiráveis que ela dava. E aquilo comprometia a sua saúde, mas ela treinava. E ela se entregava de corpo e alma àquilo. O Oscar, aquele jogador de basquete, dizia que quando terminava o treino, às vezes eles passavam 4, 5, 6 horas treinando. Quando terminava, todo mundo ia para o seu alojamento descansar. E ele passava 2, 3 horas ainda treinando aquele arremesso de mais pontos, porque ele era uma mão santa. E ele queria ser impecável. E passava ali, comprometia as horas de sono e de descanso para se tornar um exímio atleta. E todo mundo que vê isso diz, nossa, admirável. Aí se alguém fala, olha, eu acordo às 3 da manhã para rezar com o Frei Gilson. Ah, que absurdo, que exagero. Vai acabar ficando doente, viu? Vai ficar tuberculoso. Vai enlouquecer, que a gente não dorme direito. Vai ficar meio desequilibrado. Vai enlouquecer. Porque quando as coisas são para Deus, aí é exagero, não precisa. 15 minutos de oração por dia já está bom. Deus não quer esse sacrifício todo. Aí nós temos uma visão medíocre. Por quê? Porque nós revertemos. Isto é, Jesus nos ensina a primazia da alma, do reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Pelejai, trabalhai, labutai, esforçai-vos pelo alimento que não perde. Olha, o que importa é ir para o céu. Se conseguirmos alguma felicidade aqui na terra, está no ganho, está ótimo. Se não, você alcançou o que importa, aquele bem sem o qual nada mais é bom. Mas se nós perdemos a fé e invertermos a lógica, as coisas ficam de ponta cabeça e nós já não temos mais controle para nada. E nem aquelas coisas dignas e boas deste mundo darão verdadeira alegria ao seu coração. Então vamos lá, meus santos. Vamos entrar nesta quaresma. Vamos de verdade, fazer bons propósitos para viver bem a caridade. Fazer todas as coisas por amor a nosso Senhor. Para que Ele nos conceda a graça de amá-lo mais. Fazer todas as coisas porque nós queremos nos configurar a Ele. Vamos fazer penitências e penitências generosas. Quais foram as penitências? Agora que eu vi, gente, o relógio parou. Eu ainda estou em 7h15. Deus sabe que horas são, mas já estou terminando. Quais foram as penitências que você escolheu? Isto é, padre, durante a quaresma eu não vou comer açúcar. Já está gordinho, né? Já está gordinho. Já está gordinha, aí não vou tomar refrigerante, não vou comer açúcar, não vou comer chocolate. De verdade, eu não estou falando que isso não seja válido, mas eu pergunto, o seu objetivo é se unir a Cristo penitente ou o seu objetivo é daqui deste mundo? Eu quero melhorar a silhueta. Acabou. Destruiu. Isto é, você tirou a finalidade. A finalidade é o quê? É me configurar a Cristo. A finalidade é o quê? É me tornar mais forte, exercitando-me na penitência, para que eu esteja forte na luta contra o pecado. Mas eu imanentizo, eu trago para baixo até as coisas aparentemente santas que faço. Então, quais foram os seus propósitos? Precisa rezar mais, mas padre, mas a minha casa é um desespero, é uma agonia. Então, meu santinho, você vai ter que acordar um pouquinho mais cedo. Depois que as crianças, enquanto as crianças estiverem ainda dormindo, você vai acordar mais cedo e você vai alimentar a sua alma. Porque você sabe que não só de pão vive o homem. E você sabe, e são apenas, meus santos,
Se bem que eu espero que você depois aplique isso para a sua vida. Mas vamos lá. São apenas 40 dias. É uma quaresma. É este tempo favorável, né? Como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. No momento favorável eu te ouvi. No dia da salvação eu te socorri. Eis agora o momento favorável. Eis o dia da salvação. Então, neste tempo da quaresma, Deus vai nos dar mais graças. Então, vamos aproveitá-las. Então, precisa acordar mais cedo para rezar. Para quem está começando, meia hora mais cedo, e você faz ali a sua oração, você se une a Deus, para que você possa viver o resto do dia na presença dEle. E no final do dia, pelo menos, mais um encontro com Ele. Será que você, meu santinho, não consegue participar da missa todos os dias, durante esta quaresma? Ah, padre, lá vem ele com essa conversa de missa diária. Porque, meus santos, é o melhor que se pode oferecer se você não faz. Que imagine todos os dias ouvindo a palavra de Deus. Todos os dias, quando possível, recebendo o corpo de Cristo. Conversando-se quando for necessário. Isso vai transformando o seu coração, vai lhe dando mais sabedoria, vai predispondo você mais para as coisas do alto e fazendo com que você tenha de uma maneira mais segura aquelas realidades para as quais você foi criado. Ah, padre, mas será que eu não vou ficar mais cansado durante a quaresma? Provavelmente vai. Provavelmente vai. Mas será que não vale a pena? Que Jesus nos ensinou que vale a pena perder algo neste mundo para alcançar algo do céu. Pelejai, batalhai, labutai, esforçai-vos por aquilo que não passa, por aquilo que não se perde. É isso que nosso Senhor nos ensina e é isso que nós precisamos aprender e aprender de uma maneira mais profunda neste tempo da quaresma, e nós estamos no início dela. Então, meus irmãos, que nós hoje, diante de Deus, nós peçamos esta graça. Um último propósito e já me calo. Imagine se, para aqueles que participam da missa diária e da missa dominical, se você comungasse e ficasse em ação de graças 15 minutinhos na igreja. Mas é um desespero, né? Terminou a missa, vamos correr, entendeu? Quero sair desse lugar horrível. Porque só pode ser isso, né? Um desespero para ir embora, pegar meu carro, para ir comer, porque as tripas estão dançando de fome. Fique na igreja, faça ação de graças, bata no seu peito e diga: Jesus, eu sou um miserável pecador, Jesus. Se o Senhor não me ajudar, eu nunca vou progredir. Se o Senhor não vier em auxílio, a minha pequena fé, ela sempre vai diminuir. Me ajude, Jesus. Se o Senhor não me ajudar, estes propósitos que eu estou pensando, eu não vou nem colocá-los em prática. E eu te agradeço, Jesus, por esta palavra que eu ouvi. E eu te agradeço, Jesus, pelo sacramento que eu recebi. E eu te agradeço, Jesus, por eu poder viver a minha fé. Obrigado, Jesus. Me ajude. Me dá força, Senhor, para que eu possa combater os meus pecados, para que esta quaresma valha a pena. Então vamos lá, eu citei aqui 3 propósitos, né? Acordar mais cedo para rezar, vir à missa todos os dias, se lhe for possível, e acredito que para muitos isto é possível. De você, se não faz ação de graças depois da missa, você fazer ação de graças depois da missa, generosamente, mas algum propósito. E lembrando, e termino, as penitências, meus santos, são coisas boas que você faz, são coisas boas até que você renuncia. Então, durante a quaresma eu vou dormir no chão, não vou dormir na cama. É algo bom dormir na cama, eu vou dormir no chão. Mas não são pecados, tá? Não se faz penitência, repito, não se faz penitência de pecado. Durante a quaresma eu não vou falar mal de ninguém. Então tá bom, então depois que chegar a Páscoa eu posso falar mal. Durante a quaresma eu não vou, homem casado, eu não vou olhar para outras mulheres na rua. Mas quando eu disser Cristo ressuscitou, eu vou olhar. É isso que você está dizendo? Durante a quaresma eu não vou olhar pornografia, eu não vou encher a cara. Mas
no sábado da aleluia. Não, meus santos, os pecados têm que ser combatidos sempre, a vida inteira. Penitência, quando a gente faz alguma renúncia, é de algo bom, que a gente oferece a Deus, para que Ele nos ensine a amar as coisas verdadeiramente boas, aquelas que não passam. Então que Nossa Senhora nos auxilie a todos nós, para que sejamos generosos, escolhendo 2, no máximo 3 propósitos e vivendo-os com afinco, suplicando a Deus a graça da libertação dos nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai.